Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos sobre aprendizado motor, é uma das maneiras classificadas a aprendizagem e os campos idiomotriativos, ok? Que vem a relacionar ao aprendizado, que associa várias instituições, clubes e que tem um intercâmbio, uma conexão que venha a haver discernimento, que discernimento também, que é uma compreensão que possibilita uma ação, uma forma, né, de grupo, ou seja, mobilizar. O discernimento, criteriorizar, vai o que? Vai haver uma acessibilidade, essa acessibilidade vai haver um aprendizado anterior, o que mobilizou onde tem, ou seja, contém objetos feitos, os campos irregulares. Então há fatos que nos coloca maneiras que antecedem um desenvolvimento. Para alguns, são fatores que vêm a desenvolver algo maléfico. Porém, o benéfico e o maléfico têm perguntas a dizer. Que se for benéfico, vai ser bom. Agora, se for maléfico para ele, é bom para ele, mas para nós não é. Então, a dificuldade de enxergar o outro é muito fácil, enxergar a ti é difícil. Esse provérbio, pessoal, muito difícil em falar. E é muito fácil nas escolas, nas frequências. Entendeu? Nos coloca apropriações e aquisições, em buscar esse verbo de aquisição do conhecimento, construção do conhecimento. Lembro que em épocas de faculdades que eu tinha discussão sobre transmissão de conhecimento. Transmitir. Vai transmitir, passar um para o outro que passou do pai para a mãe, ou seja, algo que transmite, aquele campo tradicionalista. Aí colocam teoria bancária, teoria depositória, você deposita, teoria poupança, então várias teorias. Então, mas a ciência você vai ter aquisição, né, que demonstra aquisitio, né, um prefixo que fala buscar. Quem busca o conhecimento vai alcançar, né? Ou seja, que muitas vezes você buscando conhecimento é com uma pesquisa. Nessas arbitragens que ocorrem internacional, como a Cruz Vermelha a nacional, Cruz Vermelha internacional, como eu já falei, sendo porta-voz ali, também aqui, do Espírito Santo. Aí alguns perguntam, como é que eu não posso ser? Um mecanismo maleável ligado à própria cultura, que é uma alienação centrífuga, que ela vem centrifugar algo importante que venha nos fortalecer em fatos importantes na nossa vida diária. Porque independente que seja entre tribunas, palanques, estalagens, acordos, a Idade Média está hoje aqui. A Idade Média qual é? A Idade Média é acima do 40, é antes do 40. Lembra do Dr. Cooper que fala, tem um livro dele aqui, por uma olhadinha, que mostra a questão que ele fala que não é acima do 40 que nós temos que preocupar, mas antes que estabelecendo os limites de competência e habilidades constitucionais ligadas ao corpo. Ok? Então, nessa arbitragem, né, que coloca referências ligado à maneira contínua. Então, quando eu falo sobre Rui Barbosa aqui, começo a falar, eu lembro do ano, né, que alguns, até há questões aqui que passou o Rui Barbosa, 1849 a 1923, com um brilho excepcional que lhe valeu o cognome de Águia de Aiá, tendo tomado por tese a igualdade entre as nações, foi feita a tentativa de estabelecer um tribunal permanente de arbitragem e substituição ao regime de escolha ocasional de árbitros pelos litigantes, como fora estabelecido no primeira conferência. No entanto, a proposição não teve êxito em arbitragem.
ao ser problemas em aberto. A Constituição Brasileira, 1891, 1934, 1946, 1967, adotaram o princípio de arbitragem. Conseguiu-se limites entre os quais com a Argentina, 1895, também que identifica a história do basquete, referente à base, o território de Palmas, arbitrar a presidência Cleveland, o Brasil, ou seja, a Guiana Francesa, 1900. Então, essas alianças nos coloca fatores importantes que vêm a diagnosticar. Então, quando eu falo que aonde há uma história, há um campo a denominar. Quando uma pessoa cita uma referência desde o passado, por exemplo, o Rui Barbosa citou bastante o Abraham Lincoln. Lincoln, que foi um presidente dos Estados Unidos, mas de diferença, é um grande sonhador. Então, nos coloca, lembra aquele filme que fizeram, eu falei, né, esse tipo de vampiros lá, e ele era o que fazia diferença naquela Casa Branca. Né? É modo de dizer, um filme de comédia, mas nos coloca prefixos etimológicos importantes ligados à história. Um filme de comédia, assim, modo de dizer que eles falam comédia, e a psicotrama relaciona maneiras muito importantes de nós termos essa observação aristocrática. Porque a aristocracia ela é o quê? Ela coloca maneira excelente, né? Gratos, o poder, que nos dá uma excelência de poder a essa leviandade. A leviandade ficou maior popular em questão do Roberts, e a questões dos plantões também de Platão, né? Wi-Fi, as ideias dele, e 427 a 347 a.C. nos coloca uma supremacia entre as ideias, a aristocracia, gradativamente a forma de governo, né? O poder político, algo que exerce pela nobreza hereditária, como eu falei sobre a Inglaterra, que se falou que o futebol não é bom, a bola não vai rolar. Como eu falei, foi em 1939. Então, essas questões são importantes. Então, a chamada aristocracia, ela de sangue persiste em alguns países europeus, como a Inglaterra, como eu coloquei agora, a Holanda, a Bélgica e outros países que colocam a aristocracia como fundamentado no poder econômico, né? Que colocam um campo conservador, bastante revolucionário, é lógico, mas colocam um conservadorismo romântico, clássico, mas entre os seus bastidores eles estão envolvidos. Eles não querem envolver porque querem conservar, mas estão entre essas pontes aí, que escalonadas ligado à estrutura econômica, os painéis econômicos. Então, quando falamos de aristocracia, falamos de armas. Aí, quando falamos de armas, falamos de questões que vêm ser instrumentos, que também é uma arma, também é o conhecimento. O conhecimento é uma arma que é um instrumento também ligado à pesquisa, é um ataque e defesa, visando termos de armamentos para distinguir e criteriorizar pessoas que muitas vezes não são porta-voz ligadas a essas questões. E são não portáteis, né? Diante de fatos de livros, que vem a haver esses desmontes em tempos pré-históricos ou pós-históricos, ou pré-sinapses ou pós-sinapses, mas nos coloca uma preservação, que hoje a gente olha ainda essa força literária, esses músculos, e nos coloca uma pavimentação importante entre esses átomos, elétrons, que impulsa entre uma maneira importante de ser uma flecha diante dos jovens em questão de partes que possam se transformar, ou seja, ganhando ou perdendo, mas tem uma liberdade, mas havia uma autoridade. Muitas vezes há uma insignificância, mas há significância para muitos. Em numerosas ascendências ou descendências, nós conceituamos em síntese que não vale a pena ler ou estudar ainda, mas para outros há um logos, há um fogo cruzado entre a teoria e a prática, ligado ao tempo. E essas palavras nos colocam atitudes, e onde a atitude é virtude, e onde a virtude há coragem para buscar essas pesquisas ligadas à serenidade e o equilíbrio, que ocorre o desequilíbrio para um aprendizado. E onde é um aprendizado motor, que é iminente. Até o Platão, em suas questões de cavernas, relaciona essas questões hipoteticamente.